Fala, tropa! Já pediu a forneria original? Não! Os melhores recheios e as pizzas mais recheadas você encontra aqui. Link na descrição. Vral! A gente tava falando sobre a questão do Maracanã, mas eu queria, antes de entrar nesse assunto, falar sobre, se você pudesse ranquear, qual seria o estádio com a pior acústica do futebol brasileiro. A gente sabe que você não tem as plantas exatas, enfim, não é aquele estudo, mas como você gostou de dizer, uma sugestão de um estádio que tem a pior acústica do futebol brasileiro, assim, dentre os principais, vamos dizer assim. Eu queria perguntar melhor, né? Melhor acústica? A melhor acústica é o mais barulhento, né? Sim. O Maracanã não é um dos melhores, possivelmente será nas últimas linhas. Sim. Mas, por exemplo, difícil. Eu acho que o Maracanã, do que eu estou pensando aqui, é um dos piores. Possivelmente é o pior. Da primeira divisão, é o pior. É o pior por quê? Porque a questão acústica está determinada pela distância do torcedor ao gramado e por superfícies rebatedoras. Uhum. As superfícies rebatedoras não existem, ou seja, o som sobe e disperso ou é abafado. E o Maracanã, os torcedores, as organizadas do Flamengo, ficam muito longe do campo. Elas ficam lá em cima, não só do Flamengo, né? Todas as torcidas, elas ficam na parte de cima. Então, boa parte do grito da torcida organizada, como eu cubro a minha mão, por exemplo, ela vai e ela bate diretamente naquela cobertura, que é uma lona, e absorve Eles parte do estão som. no nível 5, pra galera ter ideia, assim, no nível 1, 3 e tá no nível 5. Pois é. As organizadas, tanto de Flamengo e Fluminense, que costumam jogar no Maracanã. Não sei se... houve uma época que tinha uma discussão grande até no Twitter em relação a um pedido das torcidas, acho que não sei se do povão ou das próprias organizadas, pra ficarem ali embaixo, no inferior, mas não sei se é uma proibição do BEP ou algo relacionado Também não sei, a mas isso. acusticamente seria melhor. Elas ficarem Mais próximas do campo. Mais Sim. próximo do campo. Na verdade, se pudesse escolher um ponto, deveria ser próximo da bandeirinha de escanteio, porque é o ponto mais próximo que você fica do gramado é na bandeirinha de escanteio. Ali na quina, né? Na quina. Aqui tem a questão da divisão, norte, oeste, a gente sabe que não dá. Na parte centralizada é Maracanã Mas aí mais. a gente entra na discussão do que fizeram com o Maracanã. Sim. É preciso entender um ponto importante sobre o Maracanã. O redesenho do Maracanã não foi feito pro torcedor. Não foi feito pro torcedor do Brasil. O torcedor do Brasil vai pra torcer por um time. O espectador de jogos de Copa do Mundo, 80% das pessoas que frequentam jogos de Copa do Mundo não estão lá pra torcer por uma seleção específica. Elas escolhem na hora. Vou torcer pro Afeganistão. Por quê? Porque é mais legal. Um turista. Não é um torcedor do Afeganistão que saiu de lá. Afeganistão é um exemplo horroroso, né? Torcedor da Itália, que sai da Itália, vou torcer aqui, sou italiano, vou batucar. Não é. 80% são espectadores. O que eles querem? Eles querem sentar, conforto, ter espaço e tal. Eles não dão importância se eles vão ficar 28 metros do campo ou 6 metros. Esse é o padrão FIFA. Esse é o padrão FIFA. No padrão FIFA, não tá previsto, por exemplo, um setor destinado à torcida visitante. Pois é, aí... Deu uma cagada. A não ser que você abra mão de muitos ingressos. Só que se você abrir mão de muitos ingressos, você tá abrindo mão de dinheiro. Você tá disposto a abrir mão de dinheiro? Você tem que isolar gerar um setor. segurança? Você tá perdendo de qualquer forma, né? Essa é a primeira coisa que o próximo operador do Maracanã precisa fazer. E era pior, né? Eu lembro que quando o Maracanã é reinaugurado em 2013, se perdia ainda mais espaço no setor sul, quando o Flamengo era o mandante, ou no setor norte, quando o Fluminense era o mandante. Exato. Eles tentaram até, vamos dizer assim... Teve época aí, não sei se foi nessa época, que você isolava quase 15 mil lugares. Isso é dinheiro queimado. Queimado. Exatamente. Aqui, antes de a gente entrar direto, né? Era aumentando a audiência agora aqui. Tem mais de 800 aparelhos conectados. Vamos chegando, Deixe seu galera. like, se inscreva no canal. Vai Você falar que chegou aqui de muito paraquedas. Do estádio ideal pro Flamengo, do que entende como ideal pro perfil do torcedor. Então vai chegando na live aí. Antes disso, há um tempo atrás, o sonho da galera era o Maracanã, né? Como estádio. Não, o Flamengo tem que comprar o Maracanã. Tirar a cadeira. Exatamente. Tirar ali o setor, voltar geral e tudo mais. Só pra ir direto pra você. Hoje,
diante de tudo isso que você observa, do que é o pós-Copa do Mundo de 2014 do Maracanã, pensando em interferência, em um local para você se sobrepor ao adversário, se tivesse que colocar esses pontos na mesa e falar assim, Flamengo, tá aberto pra você, constrói o seu estádio, o seu molde, ou tem aqui o Maracanã. Você aconselharia o quê? Construir o estádio novo. Construir o estádio novo. A 100%. O Maracanã hoje não vai entregar isso que o torcedor tinha, porque o torcedor não entende essa parte técnica, né? Vamos lá, né? Fica na cabeça um sonho. Tem o Maracanã, tem o Vamos lá, Maracanã. E tirar a cadeira vai melhorar tudo. Tem... Pois é. Vai melhorar um pouco, mas não vai melhorar tudo. Primeira verdade ali, né? Vamos começar ponto por ponto. Tirar as cadeiras da Norte. Porra, todo mundo quer tirar as cadeiras da Norte. Você vai tirar as cadeiras, mas você não vai aumentar o número de pessoas. Para aumentar o número de pessoas, você tem que aumentar as saídas de emergência. Aí você começa a fazer uma obra. Se aumentar o número de pessoas, vai ter que voltar para engenharia para ver... Não, a estrutura aguenta ter 10% mais pessoas pulando? Não sei. Tem que passar na engenharia. Provavelmente, não. Então tem várias mudanças. Segundo, as mudanças necessárias para o Maracanã virar um caldeirão de verdade. Olha só, com todo respeito às torcidas aqui do Rio de Janeiro, elas fazem o Maracanã ser um caldeirão. Mas poderia ser um caldeirão muito maior ou uma panela de pressão. O que não é uma panela de pressão. Sim. Eu digo sempre, jogador de futebol não pode sonhar em jogar no Maracanã. Tem que temer jogar no Maracanã. Tem que ter pesadelo. A Eu vou jogar no ideia Maracanã. essa, Cara, né? eu vou jogar no Maracanã. Ferrou. Vai Os ser... caras lá dentro... Como muita gente fala de São Januário, né? Ou La Bombonera. Bomboneira, La Bombonera. E a La Bombonera é menor. Não, nem acabaram. Tem aquela parte onde ficam os camarotes ali. Enfim. Viu que o presidente aí, candidato, fez um... Não sei se você viu aí, fez um vídeo da ideia dele. Nova Bomboneira. Só que é um outro estádio. É outro estádio. Com uma ligação, uma passarela pra Bomboneira Velha. A gente recebeu, inclusive, as plantas dessa nova La Bombonera pra fazer análise. A gente começou a fazer análise. Depois a gente recebeu, não, é só um sonho. Não perca o seu tempo. Falei, tudo bem. Vamos saber. Vamos perder nosso tempo fazendo. Mas, enfim, voltando ao Maracanã... Bom, é a questão de aproximar o torcedor do gramado, ao campo de jogo, ou seja, atrás do gol, você tem uma distância de até 28 metros até o gol, é muito longe, onde fica a maior parte da torcida. Tem uma questão na nossa pesquisa que é uma questão muito difícil de analisar, é um conceito que a gente está desenvolvendo nós mesmos, tem muito pouca literatura acadêmica, chama estresse visual. Eu vi você falando isso na live, né? Estresse visual é o seguinte, jogador de basquete lá, você vê os caras atrás fazendo aquilo ali... É para desconcentrar o cara. Uma outra pesquisa de uma outra universidade, de duas universidades, uma na Austrália e outra na Nova Zelândia, fizeram uma avaliação dos jogadores de rugby. E os jogadores de rugby, com a mesma frequência, durante o jogo, eles olhavam para cima assim e voltavam pro jogo. E os pesquisadores começaram a associar aquilo com estresse visual. Depois de um determinado momento de timing, eles olham para cima, aliviam e voltam pro jogo. E aí, alguns outros pesquisadores começaram a falar, cara... Esse cara cometeu um erro quando ele estava olhando pra cima. Ele voltou, falou onde eu tô, perdeu meio segundo, foi o suficiente para desestabilizá-lo. Então, o Maracanã não tem muito estresse visual porque a torcida fica muito longe. Então, você perde a capacidade de exercer estresse visual. E estresse visual, segundo a nossa pesquisa, sugere que os times locais, as pessoas que são habituadas, então você olha aqui todas as suas flâmulas todos os dias, tem muito menos impacto em você, que faz as gravações aqui todo dia, do que qualquer um convidado que chega e fala, o cara vai ficar assim, olhando, você já viu, tá tudo aqui. Isso vai diminuindo. Então, o time da casa perde muito, não tem esse estresse visual tão exacerbado. E os caras, os novos, têm. Então, o Maracanã perde isso. O Maracanã perde com a acústica. Os torcedores ficam muito longe, tem a cobertura, que não reflete o som. Então, cara, a quantidade de coisas necessárias para fazer o Maracanã funcionar são imensas. Além disso, o custo operacional do Maracanã é muito elevado. Você vê a imagem do Maracanã por cima, convido as pessoas a fazê-lo. Vão lá, pegam lá o Google Maps, olha o tamanho do Maracanã. Mede. De um lado ao outro é mais de 300 metros. Aí você vai e pega o Bernabéu, né, o Bernabéu antigo, antes da reforma. O Bernabéu antigo é bem menor do que o Maracanã, se eu não me engano tem 130 metros ou 140 metros, alguma coisa assim. E tem mais público. Com capacidade maior, né? Capacidade maior. Então, todos esses fatores, quanto mais área, mais custo, mais concreto para manter, mais cobertura para limpar, mais gente para pessoal, né? Mais imposto para pagar. Sim. Então é tudo mais caro, mais limpeza, mais segurança, mais tudo. Então é um estádio caro, é um estádio histórico e triste, né? Porque não é o mesmo estádio.
Fala, Charludo! Gostou desse corte que você acabou de assistir? Se inscreve no canal aí, dá essa moral pro Charla aí. Vral!